Olá, meu nome é Roberto, esse é o Primeiro Contato e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a adaptação da Netflix para o livro O Problema dos Três Corpos, do Cixin Liu ou Liu Cixin, depende de como você fala. Eu tô fazendo esse vídeo no formato um pouco diferente do que eu costumo fazer aqui. Geralmente, quando eu tô falando de uma crítica de série, de temporada, eu faço um vídeo mais no formato de ensaio. Eu não apareço muito, eu coloco mais clipe da série. Porém, como a Netflix tem uma certa fama, popularidade de cancelar séries, eu vou tentar falar um pouquinho logo do Problema dos Três Corpos antecipadamente. Por o caso da Netflix cancelar, então eu vou colocar logo aqui minha opinião pra quem quer ou não assistir, falar um pouquinho sobre o que é essa série, porque eu sei que muita gente não faz ideia do que ela fala, então eu vou deixar aqui minhas opiniões antes que, sei lá, a Netflix cancele ou não. Vai que no momento que eu lanço esse vídeo ela já cancelou, talvez, ou ela, por algum milagre, confirmou a segunda temporada, mas, independente, vamos lá, vamos falar um pouquinho dela. Como eu já falei anteriormente, essa série é baseada no livro de mesmo nome, do Cixin Liu, O Problema dos Três Corpos. Assim que essa série foi anunciada, a primeira preocupação de todo mundo é que ela era feita pelos showrunners do Game of Thrones, que foi uma série que não teve o melhor final do mundo. Os showrunners aqui são essa dupla do David Benioff com o D.W. Weiss. Eles decidiram trazer um terceiro showrunner, o Alexander Wu, que ele é mais conhecido pela série The Terror, que é muito boa. Então assim, eu fiquei mais animado por causa do Alexander Wu do que por conta do pessoal do Game of Thrones. Mas se você é o tipo de pessoa que tá ouvindo toda hora alguém falar desse tal de Problema dos Três Corpos, esse livro aí que saiu e você não faz ideia do que seja, eu vou dar uma contextualizada bem rápida nele antes de falar da série, porque esse vídeo ele vai servir tanto de crítica da série quanto do livro. O foco maior vai ser na série, porém eu vou mencionar aqui e ali o que eu achei do livro, porque a minha opinião dos dois é um pouco similar. O livro mesmo, ele foi lançado originalmente em partes, como muito livro de ficção científica é. Ele foi lançado lá em 2006, numa tal de Science Fiction Words, mas ele só começou a ganhar popularidade mesmo quando ele foi traduzido nos Estados Unidos pelo Ken Liu, que é outro escritor de ficção científica muito aclamado. E essa tradução de 2014 fez tanto sucesso que O Problema dos Três Corpos foi o primeiro livro chinês a ganhar um Hugo Awards na categoria principal. Levando em consideração o que está acontecendo hoje em dia no Hugo Awards e todas as polêmicas envolvendo o prêmio, é meio estranho que ele tenha ganhado, mas tudo bem. Mas essa versão da Netflix não foi a primeira que a gente teve da série de verdade. A gente teve uma primeira tentativa, que também foi chinesa, e uma segunda, essa já deu certo, foi lançada ano passado. Ela foi chamada apenas de Três Corpos, Three Body. E ela é muito mais fiel ao material do que essa versão da Netflix. Só que o engraçado é que ele adapta apenas o primeiro livro e ele tem muito mais episódios. Ele tem, não sei se tem 30 ou mais de 30 episódios. Ele tá disponível no YouTube, só que depois eu acho que do quinto ou sexto episódio você vai ter que pagar. Porém é um preço bem baixo, acho que é menos de R$10 e você assiste o resto da série inteira. E essa versão chinesa é muito legal e é mais fiel. Então se você é a pessoa que já leu o livro, ou você é o tipo de pessoa que quer saber se a adaptação foi 100% fiel, eu já aviso, a versão chinesa foi mais fiel em questão de eventos e personagens e tudo mais. Porém, a versão americana, ela tem uma grande vantagem, porque a versão americana, ela pelo menos pegou algumas coisas que até os fãs do livro não gostavam muito, e ela deu uma consertada. Mas do que fala o Problema dos Três Corpos? A premissa envolve uma série de eventos aparentemente aleatórios, mas que eles acabam se conectando de alguma forma. Tem cientista tirando a própria vida, tem um misterioso videogame que simula sobrevivência num outro planeta, e uma contagem regressiva para alguma coisa que ninguém faz ideia o que é. Tá, minhas opiniões sobre o livro em si, basicamente, bem resumido. O maior destaque para a escrita do Cixin Liu é para a forma que ele traz os conceitos. Ele traz conceitos de física bem complexos, que eu vou mencionar daqui a pouco quando eu estiver falando da série. Ele traz muitos conceitos complexos, só que ele explica de um jeito bem simples. Antes mesmo de começar a ler, eu achei que eu ia ficar muito confuso, que eu não ia entender nada. Eu sou leigo em muita coisa e eu consegui entender tudo direitinho. Então ele deixa bem claro vários conceitos complexos da física e outros que são mais absurdos, que entram mais no território da ficção científica mesmo. Mas não é só a questão do conceito, a trama também ela é bem construída, ao ponto de deixar o espectador bem tenso do início ao fim. Então, por exemplo, essa coisa que eu mencionei da contagem regressiva, o conceito, né, a ideia básica de uma contagem regressiva é para criar tensão, só que nesse caso no livro ele não é simplesmente por conta disso, ele não é só para criar uma corrida contra o tempo. Essa coisa da contagem regressiva, ela tá muito mais ligada com a sua curiosidade com os eventos que podem vir a acontecer na série. No caso, no livro. Mas se eu for falar de um ponto negativo do livro que tá ligado mais à narrativa mesmo, seria uma certa repetição dos temas. Ele pega alguns assuntos ali, só que ele repete tanto algumas coisas que chega a cansar. Ele não explora todos os temas que ele aborda, então tem horas que parece que ele tá se apoiando demais nos conceitos básicos do livro. Por exemplo, toda essa coisa da premissa. Cientistas que estão se matando, então ele tenta criar atenção em cima disso.
um jogo de videogame misterioso, ele tenta criar tensão em cima disso. Só que toda vez que ele tenta passar disso e abordar um tema mais complexo como política e religião, esse é o maior problema do Cixin Liu e é o maior problema da série também. Mas isso fica até meio ofuscado com o principal problema do livro, e eu acho que foi um grande acerto da série, que são os personagens. Até os fãs mais fervorosos do livro vão dizer que os personagens do Problema dos Três Corpos não têm dimensão nenhuma, eles são completamente uma característica, eles são quase como se fosse apenas um arquétipo ali. O protagonista, ele tem algumas características-chave, mas nenhuma dessa característica tem uma certa complexidade maior, e todo mundo meio que fala do mesmo jeito, tem uma mesma personalidade. Pareceu que o Cixin Liu, ele tava querendo tanto que você ficasse surpreso com os conceitos, com o desenvolvimento do mistério, e parece que ele esqueceu o básico, que são os personagens. Então com isso eu já dei meio que uma pista do que eu achei da série, mas antes de eu falar dela eu tenho que dizer uma coisa. Eu sei que parece um trocadilho, mas ela é sim um pouco problemática por conta dos temas que ela aborda e por conta do jeito que ela aborda outros tópicos que são mais delicados, que, como eu falei, eu não acho que o Cixin Liu é muito bom de abordar eles no livro, e eu acho que a galera do Game of Thrones também não foi muito boa de abordar isso na série, o que é uma pena porque no Game of Thrones parecia que eles tinham muito mais uma mão pesada nesse tópico, que é a política, enquanto nessa série do Problema dos Três Corpos eu sinto que é uma coisa que beira o caricato e beira até o inocente às vezes. Toda vez que eu tô falando dessa série nas redes sociais, alguma coisa assim, as pessoas ficam perguntando, vale a pena ou não vale a pena? É boa ou é ruim? Hoje em dia tudo tem que ser 8 ou 80, ou é bom ou é ruim, não existe meio termo. Então nesse caso da crítica, eu não vou ser nem 8 e nem 80, eu vou ser as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou ser 8 e 80, então ao mesmo tempo eu vou te indicar e não vou te indicar a série. Vai fazer sentido. Tá, coisas que fariam eu te indicar a série. A primeira delas é o elenco. Tem muita gente de Game of Thrones que voltou pra cá, principalmente o elenco ali do lado mais britânico. A galera é muito boa. Tem o personagem que fazia o Sam... Desculpa, eu não vou lembrar o nome das pessoas, eu não tô com o IMDb aqui aberto. Por exemplo, o personagem que fazia o Sam no Game of Thrones, ele tá muito bom aqui. Ele faz um personagem mais caricato, mais divertido. E ele é uma das coisas que mudaram bastante do livro. Tem personagem na série que mudou de gênero. Tem personagem na série que, na verdade, é um personagem do livro, mas foi fragmentado em mais de um personagem. É uma loucura. Tem personagem do segundo ou terceiro livro que foi antecipado pra série, então essa primeira temporada, pelo menos ali até o 5º episódio, ela é focada no primeiro livro, quase exclusivamente. Chegou no 5º episódio, você vai começar a notar algumas coisas bem diferentes, e tem coisa que vai ser puxada do segundo e do terceiro livro, que são a Floresta Sombria e o Fim da Morte. Ainda falando do elenco, tem alguns personagens que recebem mais atenção do que outros, porém dessa vez eles parecem muito mais carismáticos e parecem ter mais dimensão do que os personagens do livro, e eu acho que o ponto aqui que os showrunners de Game of Thrones realmente brilharam foi na parte dos personagens, que eu acho que era a parte que eles trabalhavam melhor também no Game of Thrones, e eu acho que aqui eles pegaram personagens e criaram uma certa ambiguidade neles, e até uma contradição em alguns deles para eles serem mais complexos, por isso que da série inteira, a melhor parte acaba sendo os personagens. A maioria deles funciona, um ou outro ali fica sobrando, ou realmente não tem uma trama que é tão envolvente. Porém, no geral, todos eles eu realmente fiquei curioso pra saber o que ia acontecer. Enquanto no livro eu confundia muitas vezes um com o outro, e não era nem questão de nome, é porque na hora de falar mesmo eles eram muito parecidos. O Cixin Liu, ele tinha um sério problema de diálogo no primeiro livro. Então aqui todos os personagens têm uma característica específica, e eles não falam e se comportam de um modo que seja muito similar. Outra coisa que eu mencionei que funciona muito no livro, e também funciona na série, são os conceitos. Se você é o tipo de pessoa que gosta de ver ficção científica por conta do conceito, se você é uma pessoa mais do hard sci-fi, eu sei que essa coisa de hard, soft sci-fi é uma coisa meio nada a ver. Porém, se você é uma pessoa que gosta mais de assistir a série por causa do conceito, se você gosta de coisas tipo Dark, The Expanse, se você gosta de uma coisa que é mais focada no conceito, você vai gostar muito dessa série, porque os debates que ele traz realmente de física e até as coisas de física que ele dá uma fantasiada ali com a ficção científica, funcionam muito bem. Os conceitos são basicamente os mesmos do livro, só que ele dá uma certa atualizada em algumas coisas. Uma dessas coisas que foi atualizada e ficou muito bem foi o óculos, que no livro parece muito mais uma coisa, uma tecnologia VR, que hoje em dia não é mais tão impressionante assim, não é mais uma coisa de ficção científica. Então aqui na série eles traduziram o óculos como se fosse uma coisa realmente mais alienígena, que ao colocar o óculos você não só vê o jogo, você também sente as coisas, você consegue tatear, você consegue sentir o gosto das coisas. Isso criou mais essa sensação alienígena que eu acho que a série precisava, ao contrário do livro, porque no livro também tem toda uma coisa que para eles sentirem um tato eles têm que colocar um traje e todo esse tipo de coisa. A série fala também sobre nanotecnologia, criogenia e outros conceitos que são mais essenciais para a história inteira, para a trilogia, que você tem que entender pelo menos o básico para poder compreender a temática principal
de toda a trilogia do Problema dos Três Corpos. Então, do mesmo jeito que você assistia séries como Dark e do nada você dava de cara com um conceito que da ficção científica é meio batido, que é o paradoxo do avô. Então, se você viu Dark e adorou aquele conceito, você vai ver o Problema dos Três Corpos e você vai adorar todos os outros conceitos que ele vai trazer, principalmente o paradoxo de Fermi, porque essa ideia tá ligada intrinsecamente com todo o resto da história e toda a relação dos personagens com essa nova possível raça alienígena com que eles estão se comunicando. E é por conta desse paradoxo que a gente tem o título do segundo livro, que é A Floresta Sombria, que é basicamente uma resposta a essa indagação de que o espaço é enorme, ele é vasto e ninguém se comunicou ainda, porém tem uma possibilidade assustadora de que na verdade ninguém se comunica porque não quer. Então, se você é o tipo de pessoa que assiste pela construção de mundo e as ideias básicas da trama, talvez você vai gostar um pouquinho mais do que as outras. Como eu tava falando, ele melhora bastante a forma como os elementos são trabalhados, e a partir do quarto e do quinto episódio a série passa a tomar muito mais liberdade, e algumas funcionam muito bem com essa abordagem, mas os problemas essenciais ainda estão ali. Agora sim, vou falar os problemas do Problema dos Três Corpos. Esses são problemas que eu tive tanto com o livro quanto a série. O primeiro deles é o ritmo inconsistente. A série tem um ritmo onde ela tá tentando o tempo inteiro te colocar na tensão, só que por alguns momentos parece que ela estica mais do que o necessário. Também tem uma questão que na série fica um pouquinho pior, que tem alguns personagens que ficam sobrando. Eu sei que no segundo e terceiro livro eles ganham mais influência, então caso a Netflix faça uma segunda temporada, provavelmente certos personagens dessa primeira vão se tornar protagonistas da segunda. Porém, a parte mais complicada do Problema dos Três Corpos envolve a parte política e religiosa. A parte religiosa não causa tanta dor de cabeça, porque o problema é simplesmente que quando a série tenta abordar a religião, ela aborda de um jeito que é muito superficial e inocente, onde ela trata a religião simplesmente como a maior inimiga da ciência do mundo. E a série tem alguns diálogos que não propositalmente são muito engraçados, como por exemplo, tem uma hora em que uma personagem pergunta pra outra se ela acredita em Deus, e ela diz que ela basicamente não pode porque ela é cientista. Se você quiser ver uma série que trata isso muito melhor, é Westworld, tanto que eles trouxeram o compositor do Westworld pra essa série, então eu senti que eles estavam tentando fazer essa pegada, só que depois do segundo, terceiro episódio, eles meio que deixam de lado. A parte mais problemática da série não é nem a religiosa, é a política. Porque esse livro já sofreu até um certo boicote na China, então tem um grupo de pessoas que acham que a série é basicamente uma propaganda anticomunista, enquanto um outro grupo fala que a série é pró-totalitarismo. Eu até entendo um pouco esse argumento, porque na série e no livro, tanto o Cixin Liu quanto o pessoal do Game of Thrones trata a revolução cultural chinesa de uma forma bem caricata. É uma coisa muito engraçada, fica parecendo que todo mundo é intrinsecamente vilão, mas isso nem é a pior parte do debate político, porque eu meio que já tava esperando isso de uma série que é adaptada por estadunidenses. Eles são estadunidenses? Eu nem sei se eles são estadunidenses. Mas assim, convenhamos que Europa e Estados Unidos têm opiniões muito parecidas sobre o que é imperialismo. E tem uma outra parte que incomoda bastante nessa série, onde muitos dos problemas parecem ser resolvidos apenas através do poderio militar. E isso é uma coisa que também tem no livro, e na série chega ao ponto de ficar bem escrachado, porque o melhor ator que foi colocado como personagem mais carismático da série é um magnata bilionário que simplesmente gasta dinheiro em exploração espacial, ele não se importa com moral e ética. E a série também, como ela troca a ambientação, que no livro é na China, aqui é mais focado na Europa, fica uma coisa meio estranha de britânicos querendo de novo colonizar o espaço. Então, somando esse debate superficial sobre religião e essa ideia de que a salvação pra tudo tá num poder militar, é uma coisa que chega a ser até meio perigosa. Eu já vi algumas pessoas compartilhando cenas da série, principalmente aquela cena de abertura, só que interpretando do jeito completamente oposto do que seria o original, eu acho, do Cixin Liu. Foi isso que eu quis dizer, que essa crítica seria 8/80. Em algumas coisas eu acho que ela melhorou muito, a série realmente ela é boa na questão de trama, ela traz alguns conceitos bem interessantes, os personagens são envolventes, mas como eu mencionei, a trama em si funciona, e ela é envolvente por conta dos conceitos e dos personagens, principalmente quando ela tenta falar sobre a banalidade do mal. A complexidade da série tá nos personagens, eu acho que nesse aspecto específico eles superaram bastante o livro. Aqui existe um questionamento muito maior sobre essa contradição de trabalhar para uma pessoa que não se importa muito para as questões éticas. O maior diferencial da série é exatamente achar uma certa humanidade que o Cixin Liu deixou em segundo plano. Ainda assim, é uma série que pode ser meio perigosa. Então é isso, pessoal, essa é a minha opinião sobre a série e o livro do Problema dos Três Corpos. São duas obras muito interessantes que te deixam animado para conhecer mais esse mundo da ficção científica. Com certeza, esse é o tipo de série que vai trazer pessoas para assistir outras séries. Se você quiser já algumas indicações aqui, assiste For All Mankind, assiste The Expanse,
por que não Star Trek? Diz aí nos comentários se você já leu o livro, o que você achou dessa adaptação, de todas as mudanças que tiveram, e se você tá ansioso e se você acha que a Netflix vai renovar para uma segunda temporada. Considere apoiar o canal para poder ver mais críticas, resenhas, análises e vídeos especiais aqui no canal, porque é graças aos apoiadores que a gente consegue manter as luzes acesas aqui no canal. Tenha um ótimo dia, /tarde, /noite, e até a próxima.